Certo, como dizia, meu nome é Arminda Landa, sou coordenadora de formação aqui na BOV e quero dar boas-vindas a todos os participantes, todos interessados em estar aqui neste webinar. Natasha, muito obrigada, muito obrigada. Nós pensamos em envolver as pessoas no nosso projeto de formações, em especial a informação de especialização em logística e cadeia de suprimentos, fazendo este webinar para poder explicar melhor como é que está hoje em dia o mundo de logística e cadeia de suprimentos, quais são as novas tendências, quais são os perfis de saída, quais são as oportunidades que os profissionais ou as pessoas que têm interesse em começar ou envolver-se na área de logística podem encontrar no mercado em termos de desafios e mais oportunidades. A, a BOV é um centro de formação profissional e corporativa que tem ministrado cursos de especialização, em especial este curso de especialização, e tem um projeto de iniciar a segunda edição do ano a partir da segunda-feira, dia 14. E estão todos convidados. Nós vamos apresentar este pequeno webinar com a ajuda do professor Nelson, que é um especialista na área de logística, procurement e gestão de estoque. Ele mesmo vai poder apresentar-se e deixo o tempo para ele. O senhor pode? Boa noite. Chamo Nelson Machado. Armina, quando tu falavas, tínhamos problemas de áudio. Eu não sei se os internos conseguiram também captar a mensagem que é a- Creio que também estou a ter o Eu mesmo particularmente problema. consegui. Eu particularmente consegui escutar a introdução que foi feita da senhora Arminda e pronto, mesmo a participação do professor também consegui acompanhar. Ok, obrigada. Ok. Então consegue ver muito bem. Sim, eu consigo lhe ouvir também. Ok. Também. Olha, Armida, eu peço auxílio de técnico. Eu mudei de computador, e vou abrir aqui a apresentação. Se o técnico quer, mas para poder fazer uso do tempo, meu nome é Nelson Machava, exterior para a Universidade Paulista, São Paulo, Brasil, e uma especialização em Procurement e Supply Management pela Universidade da África do Sul, e tenho na área de Procurement Logística como um coordenador e gestor, e trabalhei também em projetos financiados pelo governo dos Estados Unidos da América na área de procurement, especificamente no projeto Millennium Challenge Account, e também trabalho atualmente como consultor na área de procurement e logística. E eu gostava de partilhar convosco aqui alguns supply chain que vão contribuir significativamente na vida de todos aqueles que estiverem interessados em ter um pouquinho de conhecimento na área de supply chain. E para isso eu gostava até de partilhar uma apresentação convosco, mas só aqui no meu dispositivo, referente ao supply chain
E vou falar um pouquinho também do curso, que vai contribuir significativamente para todos aqueles que gostavam de abraçar esta carreira de procurement, logística e supply chain. Na verdade, é um curso de especialização que agrega grande valor na vida daquelas pessoas que já têm algum contato específico com a área do procurement, a área de logística, e vai poder aprender algumas novas técnicas que são fundamentais para poder conduzir de forma técnica, de forma estratégica as suas atividades. Olha, é o seguinte, eu estou com algum problema aqui na conexão de internet. Estou com um problema na conexão de internet, mas espero que estejam a acompanhar da melhor forma possível. Eu preciso transferir esses ficheiros aqui para essa máquina. Ok? Então, conforme eu dizia, a área de procurement é uma área muito conhecida a nível do mercado nacional e temos muitos profissionais na área que têm trabalhado no processo de aquisição, lançamento de concursos e demais. A logística idem, temos muitos profissionais, ah, às vezes muitos deles até sem formação, que trabalham com a logística, pelo conhecimento que têm de como é que as coisas funcionam a nível do mercado, a origem do produto, quais são as exigências, e um dos elementos fundamentais que têm contribuído significativamente a nível da sociedade para poder trazer esta estabilidade no processo de logística em si, é o despachante aduaneiro que tem conhecimento das leis e não só inúmeras informações disponíveis nos sites de venda, por exemplo, de veículos, venda de certos produtos, e isso tem contribuído significativamente para que muitas pessoas que não tiveram nenhuma formação específica com a área de logística possam agir dentro da própria cadeia logística. Mas, quando nós falamos a respeito da necessidade de ter a formação, isto leva-nos a... Estou aqui a adicionar o meu dispositivo. Mas de agregar a formação em indivíduos, estamos a falar de munir estes indivíduos de conhecimento técnico, de como obter vantagens a partir de um processo logístico, a partir de um processo da própria cadeia de fornecimento. E é isto que eu gostava de tratar convosco aqui hoje, em poucas palavras, de tal modo a perceberem quais são as vantagens que existem em participar de uma formação e o que isto pode agregar de valor na sua carreira, na sua vida, acima de tudo, no seu conhecimento. Uma das metodologias que eu uso, por exemplo, na formação, uma vez que as formações de especialização são rápidas, são diferentes de formações em universidades que levam anos, por exemplo, meses, por exemplo, a estudar um módulo. Aqui nós estudamos os módulos em curto espaço de tempo, mas focamos mais em princípios estes que vão conseguir dar uma
big picture, uma visão muito ampla de tudo aquilo que o profissional precisa saber antes de entrar no mercado propriamente dito. Eu vou partilhar convosco aqui algumas apresentações que são muito simples e práticas daquilo que foi a nossa preparação para o dia de hoje. Eu não tenho permissão para partilhar, ok? Então, ok. Pode partilhar com mais uma sugestão. Quando falamos da demanda e da oferta, nós temos serviços. O computador está com o micro desligado e nós não conseguimos ouvi-lo. O micro do computador, no Zoom mesmo. Ok. Agora sim. Agora consegue ouvir. Sim, sim. Assim, conforme eu dizia aqui, quando nós olhamos para a realidade do mercado, nós temos a oferta e nós temos também a demanda. E a demanda, ela surge em função de dois fatores. O primeiro fator, nós temos consumidores finais, uns que pretendem atender, em primeiro lugar, necessidades, e outros que pretendem atender desejos. São duas coisas que movimentam a economia. Temos, de um lado, indivíduos buscando atender às suas necessidades através de bens básicos, bens primários, secundários e terciários, e temos indivíduos à busca de atender seus desejos. Formador, E acho que já pode fazer o share. Assim, já, facilita a comunicação, sim. ok, Pronto, agora conseguimos ver. consegue ver? Ok, obrigado. Então, conforme eu dizia, nós temos indivíduos a nível do mercado que têm desejos e têm necessidades, e essas necessidades, de tal forma, elas devem ser atendidas, porque as necessidades, elas surgem em função de alguma disponibilidade na natureza. Por exemplo, se não existisse água, nós não teríamos sede. Se não existisse fome, não existiriam alimentos. Só que existem desejos que surgem em indivíduos em função de este mesmo indivíduo ter tido conhecimento da existência de alguma outra coisa que foi fabricada pelo homem e gostava de ter. Por exemplo, joias. Ninguém tem necessidade de usar joias, mas sim desejo de usar joias. Existem alguns elementos do mercado que constituem um simples desejo e não
uma necessidade específica. Fome, necessidade, sede, necessidade, vestuário é uma necessidade. Então, sempre que existirem estes dois fatores, um que é necessidade, outro que é o desejo, sempre existirá demanda. E esta demanda, para ser atendida, nós temos que ter o domínio de como é que funciona o mercado. Temos que ter o conhecimento da questão da oferta e da demanda e poder interpretar de forma correta estes dois elementos da economia que movimentam o mercado e acabam determinando o preço dos produtos para o consumidor final. E no nosso curso nós vamos olhar nesse âmbito como é que o profissional deve interpretar o mercado no que tange a esses dois fatores e entender como é que funciona a própria cadeia de suprimentos, o famoso supply chain, que vai olhar desde o processo de planeamento, ok? Que vai poder perceber quais são os canais de distribuição, processos de distribuição, projeção de demanda de vendas, transporte dos produtos, devolução de mercadoria e descarga. Então, quando se faz um planeamento, tem que se olhar para todos estes fatores, porque um dos desafios que eu pessoalmente tenho visto em muitas organizações, o que muitas organizações reclamam é a questão do fraco planeamento. Então, vamos ter uma big picture de como é que nós podemos, como profissionais, auxiliar as nossas organizações a olhar para mais detalhes no que tange ao planeamento para poder melhorar aspectos fundamentais dentro das organizações concernentes ao próprio planeamento. Existem também ferramentas específicas que vão ajudar algumas organizações a poderem transitar de um processo arcaico de planeamento para um processo onde, por exemplo, temos a presença da inteligência artificial, que é algo que está muito evidente atualmente no mercado. A associação da inteligência artificial a muitos sistemas de gestão, como o MPS, que é o Material Production Schedule, temos o Material Maintenance Schedule também, que tem a ver com a produção. Temos o MRP, que é o Material Requirement Planning, que é alimentado por uma série de requisitos. Temos o Bill of Material, temos o inventário, temos o próprio MPS, que alimenta o MRP, que depois este faz uma gestão muito, muito interessante, por exemplo, no que tange a dizer para a organização o que efetivamente ela precisa comprar através de um plano de material. E quando a organização tem um processo de procurement bem estruturado, o que ela faz? Ela é que desempenha o papel de emitir as encomendas e produz relatórios, algo muito interessante para o processo de gestão. É um dos temas que nós vamos olhar. Partindo do ponto de vista de planeamento, uma vez finalizado, existe a necessidade de ir ao mercado e fazer a compra. Como estamos inseridos num mercado global, é importante perceber como é que funciona o comércio externo, perceber a questão de políticas, quais são os termos e condições que o profissional deve ter o conhecimento para poder se aproximar de diversos setores no mercado externo, quais são os meios que existem para poder atender
as minhas necessidades. Então, o processo de compras vai olhar para o custo de matéria-prima, vai olhar para o prazo de entrega, vai olhar a, a qualidade dos produtos existentes no mercado, mas especificamente esta qualidade linkada ao próprio fornecedor. Então, vamos olhar para o Global Sourcing, ou sourcing específico que tem a ver com a compra, que é a aquisição. E, posteriormente, nós vamos olhar um pouquinho do papel da produção na cadeia de fornecimento. Na produção, uma das coisas que são fundamentais são esses 3 pontos que fomos destacando aqui: controle de produção, redução de desperdício, adequação de estoque. E hoje muitas empresas estão a migrar para aquele processo de produção push, que produz-se para estoque e depois o consumidor é que vai determinar a demanda daquilo que está no estoque. Agora, muitas empresas estão a migrar desse modo de trabalho em que elas simplesmente fabricam com base na demanda. O fabrico está muito mais orientado à própria demanda. E é um dos temas que nós vamos poder abordar durante o curso, onde vamos poder perceber as vantagens que existem. Um dos exemplos que eu dou são daquelas empresas que, por exemplo, usam o Push Inventory System, por exemplo, fabricam N número de bolos, colocam na vitrine e a aquisição daqueles bolos vai depender muito daquele naquele dia, ou sim, naquele dia. E uma das características é que no final do dia, quando tiver que encerrar, ele vai poder perceber que não pode vender os bolos que a taverna faz hoje, e no final do dia eles vendem 2 bolos ao preço de um. Diferente de quem faz o bolo por encomenda, que usa o Pull Inventory System, que ela só vai produzir especificamente aquilo que foi pedido. E hoje temos muitas empresas que estão a trabalhar nesse modo em que eles olham muito mais para aquilo que foi encomendado e a sua produção está muito mais ligada às encomendas. Partindo para a distribuição, vamos olhar um pouquinho para as redes de distribuição, controle e armazenamento, processamento de pedidos, transporte e entrega das mercadorias. Então, vamos praticamente olhar para todo o ciclo do supply chain, que é a cadeia de fornecimento, desde a aquisição da matéria-prima, a compra, a produção, a distribuição, até a entrega ao consumidor final. Vamos poder olhar para tipos de transportes, vamos olhar para os termos comerciais no transporte, vamos olhar para muitos outros temas com exemplos específicos de algumas experiências até que já tive em trabalhar, por exemplo, no mercado da África Austral, em compra de grandes equipamentos, em cargas anormais, condições portuárias, uma série de recursos que o profissional deve ter para poder tomar decisões assertivas. O exemplo prático disso foi... Eu ia dar este exemplo em sala de aula, mas vou só mostrar o exemplo prático da vez que tive a necessidade de comprar locomotivas para
a malha ferroviária do norte. O porto de Nacala não tinha meios, por exemplo, para fazer a descarga das locomotivas no porto. Então, eu, como profissional, recebi simplesmente a demanda num único nível. Precisamos de comprar locomotivas com esta especificação técnica. O desafio logístico consistia em saber efetivamente como é que eu vou trazer essas locomotivas. Não temos a ligação ferroviária, por exemplo, do mercado sul-africano, que foi o mercado que recorremos para a compra das locomotivas, até o porto até a malha ferroviária do norte. Hoje, logisticamente falando, já temos uma ligação entre a malha ferroviária sul-africana, que está ligada à malha do Zimbábue, que está consequentemente ligada à malha moçambicana, que vai ter Beira, Beira, Tete, Tete, para Malau, Malau de novo entra em Moçambique. Mas na época tive que alugar navios que tinham meios próprios de descarga. Então foi um processo muito interessante, porque esses navios descarregaram as locomotivas ao lado do navio, melhor, no porto de Durban, e foram descarregar no porto de Nacala. Foi uma operação muito bem sucedida, mas para isso precisava ter um conhecimento profundo da área da logística. E vamos olhar também processamento de pedidos, transporte, vamos olhar também para a questão de armazenamento e distribuição, vamos olhar para inbound, outbound logistics, que serão temas interessantes. Então, posto isto, o que eu quero dizer é que quando um profissional está envolvido em procurement e logística e não tem uma formação específica, ele até pode fazer o processo de procurement com base no conhecimento de procedimentos. Hoje você tem muitos profissionais a nível de Moçambique que têm experiência em procurement, mas a experiência está muito mais voltada em conhecer os procedimentos do Banco Mundial, em conhecer os procedimentos, né, o regulamento de aquisição das instituições públicas. Mas existe uma ciência que está por detrás no processo de aquisição que muitos profissionais não têm. Existem metodologias de gestão que esses profissionais não têm domínio. E eu me espanto quando, às vezes, tenho interagido com alguns profissionais que procuram perceber como é que eles fazem o procurement e eles limitam-se a falar de procedimentos, já porque tem que ter 3 cotações, já porque tem que fazer um concurso público, já porque tem que fazer não sei o quê. E o discurso deles está muito voltado ao regulamento, a diretrizes. Contudo, procurement é uma ciência que uma vez aprendido, você passa a ter o domínio de gestão, de tal modo a trazer o custo-benefício, a tornar tornar as tuas atividades mais simples e mais interessantes. E é isso que nós procuramos partilhar dentro da sala de aulas. A mesma coisa aplica-se com a própria logística. Há pouco tempo tivemos a dar uma formação corporativa a uma instituição no que traz a gestão de estoque. E são profissionais que lidavam com gestão de estoque constantemente, mas eles nunca puderam ter uma visão muito ampla do valor agregado que eles podiam trazer para as suas atividades. E foi algo muito interessante. Foram 2 semanas de formação, mas que mudaram completamente a visão daquilo que era a atividade deles. E é isso que nós procuramos trazer nestas formações, para que o profissional possa perceber efetivamente o que ele pode fazer de tal modo a trazer um maior valor para a organização. E como nós partilhamos princípios,
Esses são princípios que vão ajudar a muitos profissionais também a participarem de forma proativa no processo de tomada de decisões estratégicas dentro das organizações. Tenho muitos exemplos de partilho em sala de aulas de algumas decisões estratégicas que contribuí, algumas que foram acatadas, que obtivemos resultados fenomenais, de economia de milhões de dólares. Eu falo isso assim, com o coração cheio, e tem decisões específicas também que nós tomamos e auxiliamos que não foram acatadas, mas que fizeram que a organização perdesse muito dinheiro. Então, basicamente, o curso, nós tocamos nesses pontos e são pontos que eu considero fundamentais para que um profissional possa brilhar dentro da cadeia de fornecimento que temos dentro o procurement e temos também a logística. Então, posto isto, senhores, chegamos ao fim da apresentação. Na verdade, a nossa apresentação tinha que ser breve, perdemos 15 minutos com problemas de conexão e alguns outros problemas, e que eu já queria pedir desculpas por isso. No próximo, a gente procurará melhorar e garantir que não percamos nenhum minuto sequer. Não sei se vocês têm algumas perguntas específicas, eu ia abrir espaço para fazerem as perguntas, eu ia tomar nota, se calhar depois eu ia respondê-las todas de uma única vez. E peço que quem tem alguma pergunta específica por fazer, diga o seu nome e depois coloque a pergunta, por favor. Ora viva, boa noite. Aqui é Félix. Bem, a questão é, de forma resumida, qual é que é a diferença de logística e procurement? Ok? Obrigado. Desculpa, se me permitirem, se calhar seria mais flexível, porque estava previsto na publicação que o webinar termina 19 horas, 1 hora de tempo apenas. Então, se calhar seria Ok. mais fácil fazermos uma pergunta, bate-papo. Pergunta-resposta, se calhar pode ser pergunta de mais alguém. Obrigada, Félix. Yeah, eu preferia coletar todas as perguntas, porque pode ser que a pergunta de um esteja inserida na pergunta de outro, e eu vou dar a resposta contínua. Pode ser? Bem, o que eu queria pedir também é que os participantes pudessem levantar a mão, assim de forma organizada, eu chamava um a um. Ah, bem. Obrigada. Temos a pergunta do Félix, diferença entre logística e procurement. Alguém mais tem uma questão? Obrigada, Beatriz. Este momento. Não estamos lhe ouvindo ainda. Agora sim ligou o micro. Boa noite. Agora, Boa noite, formador. Boa noite, coordenadora. Ah, boa noite, coordenadora. E aos outros que conseguem me ouvir. conseguimos. A minha questão, uma das questões que eu tinha é exatamente o que o colega fez. E estou satisfeita que também não tenha sido a única pessoa a reparar nisto, né? Entre logística e procurement. Mas também estou interessado em saber se no conteúdo programático para a formação também, se também veremos a questão de gestão de contratos. Porque gostava de saber até que ponto também a questão de gestão de contratos é importante para quem verá a logística e cadeia de suprimentos. Então, essas é que são as minhas questões. Não entendi a questão. Como é que colocou a questão? Se no programa? Sim, formador. No conteúdo programático da formação, se poderemos ver o tópico de gestão de contratos e também gostava de entender se realmente a questão de gestão de contratos é importante para quem vai fazer logística e cadeia de suprimentos ou não.
O meu entendimento, talvez para esclarecer, eu diria, o meu entendimento, assim, sem ser muito conhecedora da matéria, é que eu devia ter gestão de contratos, talvez para ser uma melhor profissional, entender melhor, não sei se isso não está errado, mas gostava de perceber de formador se realmente nós vamos ver este tópico, se é realmente importante também ou não, se é algo que eu posso, é trivial, posso ver ou não, e isso não vai ditar, assim, Ok, grande importância para quando eu for, por exemplo, contratada nesta área, se for o ok, caso. muito bom, muito bom. Está anotada a pergunta. Obrigado, obrigado. Mais questões? Armindo, o espaço é teu. Isso, temos o Domingos Tomás. Isso. Tem uma intervenção. Boa noite. Espero que a minha voz esteja audível. Dá. Prontos. Eu gostaria de tirar uma simples dúvida. Fiquei aqui a ver uma passagem que falava sobre logística de suprimentos, ok? Então não conseguia dar mais e acredito para ter um overview de como é a logística. Desculpa, senhor Domingos, particularmente ouvi-lhe com dificuldade. Se calhar seja Ok, muito, se puder, pedir que fizesse por escrito, eu depois vou partilhar com todos. Tudo bem? Eu posso repetir? Agora está audível a voz? Sim, agora está, obrigada. Sim, sim. Voltava Infelizmente, o problema continua. de suprimentos. Ok, tudo bem, vou escrever. Obrigado. Mais alguém? Do momento não temos mais ninguém, se calhar podíamos responder as questões em aberto, depois podíamos continuar havendo tempo. mais Sim, o Domingo já acabou escrevendo, diz que a dúvida dele está ligada à logística de suprimentos. O que seria e como é que pode ser implementado? Opa, vejo que o formador saiu, se calhar teve um problema de conexão de rede, mas já vou iniciar por responder a pergunta da Neuza, né? Não, Natasha. A Natasha quer saber quando é que inicia as aulas. Próxima segunda-feira, dia 14, das 17h30 às 20h30. Acho que seria importante partilhar a localização também. Ok. Nós estamos na Avenida Amigo Cabral, esquina com Maguiguana. Para quem vem de Eduardo Mondlane, chegada ao semáforo da Universidade de Moçambique, é só virar à esquerda ou tomando a direção para quem vai ao Instituto Politécnico, ISPO. Logo que atravessar a primeira avenida, a Maguiguana, segundo edifício à esquerda, portão azul.
Ah, ok, tudo bem. Estou a Normalmente, ver onde é. sobre Thank you. da Movitel, vendem crédito. Portão azul está escrito no fundo, na parede branca above. Para quem já está inscrito, Já consigo eu ver. até amanhã às 9 vou criar um grupo do WhatsApp, mandar location, dar mais detalhes do curso. Vou também deixar o meu contato para quem ainda não se inscreveu e tenha desejo de se inscrever. O curso está a 28.500, pago em duas prestações, 50% antes, 50% após 30 dias do início da formação. E para quem quiser fazer o curso online, pode fazer a partir da plataforma Zoom. Nós vamos partilhar o link da aula. Infelizmente, não estamos a ter conexão a partir do computador do formador, mas ele vai continuar usando o meu. Sabe que está aberto, né? Então, respondendo às questões, a primeira questão tem a ver com a diferença entre logística e procurement. Procurement, assim conforme o termo diz, a pergunta do Félix, o procurement, ele está voltado ao processo de aquisição. E o que difere da logística, que tem a ver com o processo de garantir que os bens sejam transportados do fornecedor até ao consumidor. Então, a logística vai olhar muito mais para a questão de transporte, políticas que envolvem o processo de transporte de bens. É um serviço e o próprio procurement vai olhar mais para a questão de aquisição de bens. E a pergunta da Beatriz, no que tens a gestão de contratos, nós, quando olhamos para o módulo de procurement, nós olhamos para o ciclo de procurement. E a gestão de contrato faz parte do ciclo de procurement. E nós falamos muito bem da gestão de contratos e falamos também das técnicas, as melhores técnicas que existem de negociação de contratos e, posteriormente, a gestão de contratos. E é um tema fundamental para a cadeia de fornecimentos, porque existem casos de empresas que fazem aquisições, até conseguem fechar bons contratos, mas eles vão pecar no processo de gestão dos contratos, acabam perdendo dinheiro através de penalizações e multas que muitas empresas acabam incorrendo em função de uma fraca gestão.
E a questão do Domingos, eu não entendi muito bem, mas falou de logística de suprimentos. Na verdade, na apresentação tinha logística e cadeia de suprimentos. São duas coisas diferentes que este curso toca. Uma que é logística, e este curso dá mais ênfase à logística e olhamos também de uma forma holística toda a cadeia de fornecimento. Então, na cadeia de suprimentos. Então, são duas coisas diferentes. Não se trata de logística de cadeia de suprimentos, mas logística e cadeia de suprimentos, que é vulgarmente conhecido em inglês como a supply chain. Então, nós olhamos para esses dois pilares que acabam movimentando de forma significativamente a economia. Uma temos a logística, outra temos a cadeia, e depois quando nós olhamos na cadeia, nós olhamos para questões ligadas ao próprio procurement, porque temos lá a aquisição, temos lá o armazenamento, temos lá a gestão de armazém, gestão de estoque, e temos outros princípios globais referentes à própria produção e o processo de distribuição, desde a aquisição da matéria-prima até a entrega do bem ao consumidor final. Então, basicamente, falando, de forma resumida, existe diferença entre logística e procurement. Procurement compra, logística garante que o produto saia do chão da fábrica até o consumidor final. No ciclo de procurement, nós tocamos no tema referente à gestão de contratos, que é fundamental para o sucesso de qualquer organização. Hoje, muitas organizações pecam porque têm uma fraca gestão de contratos. E muitas fazem gestão de contrato ad hoc, ou seja, quando existe um problema, é quando elas procuram olhar para o fornecedor, começam a ver os níveis de serviços, os SLAs, começam a olhar para a taxa de cumprimento das notas de encomenda, começam a olhar para as medições. Aí por diante, acabam até penalizando o fornecedor, mas se tivesse uma gestão bem estabelecida e proativa, eles com certeza não chegariam até a situação do fornecedor estar inadimplente e não poder cumprir com os requisitos. Então, eu não sei se respondi as questões de forma satisfatória. Beatriz? Sim, formadora, muito obrigada. Eu estive a escutar atentamente a explicação e surgiu-me aqui também mais uma outra dúvida, apenas para me sentir segura de que não estarei a pôr os pés pelas mãos, se me permitirem a expressão. Ah, Nesse caso, se o que percebi é que gestão de contratos, na verdade, ela acaba sendo um ponto dentro do próprio procurement e que é extremamente vital para o nosso processo todo de procurement. E, nesse caso, gostava de perceber se também seria necessário que a pessoa fosse muito entendedora de direito ou quem tenha feito direito de alguma forma, assim como cadeira, não como curso, estaria segura depois de fazer este curso da BAV, se sairíamos claro que com o nosso empenho, mas se sairíamos com as ferramentas necessárias para se lançar ao mercado nesta área e estar à vontade. Eu, particularmente, fiz relações internacionais de diplomacia. Contudo, desde o primeiro ano, eu vi cadeiras de direito, introdução a direito, direito público, comércio internacional, porque também percebo que esta área inclui sempre, aliás, está sempre ligada também ao comércio exterior, trade, essas coisas todas, do pouco que eu pude explorar. Então, gostava de perceber se, para o meu caso, por exemplo, que não fiz direito como curso, mas pude ver de alguma forma superficial
nas cadeiras que fomos tendo, ah, o conhecimento que eu preciso ter para aplicar, para trabalhar com procurement, eu precisaria fazer mais alguma coisa de direito, ou mesmo no dia a dia nós vamos nos formatando no campo e, e pronto, com as bases que o curso vai nos passar, nós poderemos à vontade trabalhar. Gostava mesmo de saber se preciso ter mais algo adicional para trabalhar como procurement, porque o meu interesse é mesmo procurement e a logística, mais para procurement, mais para a gestão de contratos, é o que eu estou interessada. Então, Ok. gostava de saber se preciso ter mais de direito, porque eu sei que gestão de contratos, se nós vamos fazer contratos com fornecedores, em algum momento existem regras a se seguir. Acho que entra também essa parte de direito. Então, gostava de perceber se tenho que ver direito, qual direito eu tenho que prestar atenção, que é mesmo para ter manuais de apoio, saber o que é que eu tenho que adquirir, começar a ler, começar a me informar mais. Tudo mesmo para complementar a informação que preciso ter para ser uma boa profissional nesta área. Muito obrigada. Ok. Respondendo à sua questão, que é muito pertinente, obrigado por ter perguntado, Beatriz. A Beatriz ainda está assim. É assim, para poder fazer gestão de contratos, não há necessidade de ter formação em direito. Geralmente, muitas organizações, eles têm uma área jurídica que dão assistência jurídica à área de procurement. A área de procurement precisa ter o conhecimento diversificado. É por isso que procurement é estudado na gestão. Então, a gestão olha um pouquinho de tudo, olha para a questão da economia, formação de preços, olha para direitos e obrigações. E contrato, na verdade, estabelece direitos e obrigações. As duas partes envolvidas em contratos têm direitos e têm obrigações. Isso é fundamental e básico para todo profissional. Quando olhar para um contrato, tem que perceber quais são os meus direitos, quais são as minhas obrigações. Então, para saber isso, não precisa ter o conhecimento, não precisa ser formado na área legal. Precisa simplesmente saber interpretar. Às vezes estão lá, estes são os direitos do fornecedor. Receber pagamento dentro de X dias, enfim, esses são os direitos do comprador. Então, tem lá uma série de direitos e obrigações enumeradas. Agora, para quem vai fazer gestão de contratos propriamente dito, sempre vai precisar, em algum momento, de alguma assistência jurídica, porque existem contratos, por exemplo, que são contratos de adesão. Contratos de adesão são aqueles contratos que você tem pouco poder de negociação. Por exemplo, se tu fores a fretar um rebocador, fechas um contrato com a EDM para fornecimento de energia, é um contrato que você não vai negociar. São coisas que a gente precisa saber. São contratos de adesão que já tem lá cláusulas. Tem muitas empresas também que, quando passam de uma purchase order, que é nota de encomenda, já tem lá cláusulas de adesão, que diz que estas são as obrigações do fornecedor, estes são os direitos do fornecedor, obrigações do comprador, direitos do comprador. E para muitos desses casos é importante sempre ter alguma assistência jurídica, principalmente para alguns contratos de adesão, que é para, como profissional, ter algum conforto de poder prosseguir com o processo de aquisição. É por isso que em muitas organizações os contratos, antes de serem firmados, ou seja, antes de serem tidos como finalizados, eles passam por um processo de chancelamento da área jurídica. Agora, não precisa ser formado, respondendo de forma direta a sua questão, não precisa ser formado na área legal para poder fazer gestão de contratos, simplesmente precisa ter ciência de que um contrato, propriamente dito, ele estabelece
direitos e obrigações das partes envolvidas. Isso é fundamental e básico para que possa fazer uma gestão efetiva de contratos. Não sei se pode responder à sua questão. Sim, sim, estou clara e satisfeita, não é? Porque eu aí listei umas 15 coisas que eu devia me preparar para trabalhar com procurement e estou satisfeita que esta eu vou eliminar, né? Contudo, continua a gestão de estoque, venda, preço, compra, essas coisas todas, comércio exterior, isso continua. Ok, Muito obrigada. ok, muito bom. Então, Arminda, acho que chegamos ao fim. Olha, meu computador, por algum motivo, variou. Não variou, né? Continua ligado, mas perdi a conexão ao Zoom. Eu vou ter que passar ao computador a Arminda, que é a coordenadora, a moderadora, que vai dar por encerrada esta sessão. Embora não tenha visto a cara de todo mundo, foi um prazer estar convosco neste webinar. Espero podermos ter alguma interação futura onde ver que vai valer a pena. Em sala de aula, as coisas são mais interessantes, não é? Ok, vou passar para ela. Mais uma vez quero dizer obrigada pela disponibilidade e pela presença de todos. Se me permitirem, eu queria pedir a voz para todos nós ligarmos as câmeras só para uma pequena foto. É possível? Ok? Parece que não é possível. Alguns sim, alguns não, mas não tem problema. É apenas um pedido que pode ser aceito ou também recusado. Obrigada, Natasha, Leonel, Alcídio. Ok? Vou já fazer assim como está, não tem nenhum problema. Obrigada. Beatriz, tudo bem? Compreendo. Para além dos cursos de especialização em logística, monitoria, avaliação, gestão de projetos, a BOV está a pensar em abrir cursos de verão, que vocês mesmos já podem sugerir-me, sobretudo os que vão fazer curso de logística. Ao longo desta formação poderão descobrir certas habilidades que queiram fazer em um curso particular. Nós estamos à disposição em pensar junto convosco, mas também adianto que mais cedo ou mais tarde pensamos em abrir um sobre gestão do contrato. Não que no curso de especialização em logística não vai se ver a componente do contrato, vai sim, mas a escola está a pensar em abrir um curso de gestão de contratos em setembro e um curso de Microsoft Excel, porque quem faz logística, de certa forma, precisa ter habilidades do uso do Excel. E nós não trazemos essa componente para o curso de especialização, mas também vamos fazer como um curso de verão, um curso de curta duração, não mais que uma semana, se calhar. E muito obrigada pela vossa disponibilidade. Nos vemos brevemente. Eu já deixei o meu contato, espero que todos tenham visto. Podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, chamada normal ou SMS. Poderei também deixar o meu e-mail, acho que é bom que eu deixe. Vou escrever no chat, mas é Arminda Langa. Arminda.langa, arroba, abov.co.mc. Ok, arminda.langa, arroba, abov.co.mc. Obrigada, até breve. Sim, Beatriz? Coordenadora, desculpe mesmo, eu sei que está a despedir, mas eu queria, acho que tem uma questão que o formador não me respondeu. No último questionamento que eu fiz, também teria perguntado se depois desta formação, com tudo que se passa nesta formação,
eu estaria apta para trabalhar nesta área de procurement, eu precisaria uma formação adicional em alguma área específica, em uma outra área, em algum outro ponto assim tão importante para trabalhar com procurement e com logística. Ou já tem as bases para me lançar no mercado e começar a atuar nesta área? Eu acho que não ficou clara a resposta nesta parte. Posso responder? Ele vai responder já. Desculpe. Beatriz, é assim, após a formação, terá fundamentos para tu poderes começar a trabalhar na área assim. Para quem não teve alguma experiência, porque o mais importante, nós damos ênfase aos fundamentos. Porque para tu construires uma casa, fazes maior investimento onde? Nos fundamentos. E os fundamentos são essenciais para poder concluir com o processo. Isso vai requerer investir um pouquinho mais em busca de algum conhecimento, porque são cursos de curta duração e com base nos fundamentos tu vais progredir em conhecer de forma muito mais detalhada aquilo que aprendeu em sala de aulas, mas poderá sim se colocar diante de qualquer profissional dentro das áreas aqui mencionadas e poder contribuir de forma significativamente, ou seja, de forma significativa no mercado. Então, eu posso dizer que sim, se participar em todas as aulas e entender todo o conteúdo e fizer todos os trabalhos, com certeza vai conseguir se inserir da melhor forma no mercado. Tá certo. Obrigada, formador. Ok? Obrigado. Então, Beatriz ficou satisfeita. Na verdade, este é Sim, 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 sim. Sim, sessão. sim, fiquei satisfeita e gostei ainda mais quando secundou que realmente são apenas fundamentos, são os alicerces, né? Que depois realmente nós temos que buscar mais conhecimento para aprofundar e tudo mais, mas que mesmo assim já podemos ir ao mercado. Eu acho que está claro, né? É o entendimento de que cada um tem que se esforçar um pouco mais para se sentir muito mais seguro para atuar. Estou Pois, satisfeita, muito obrigada. obrigada. Queria só reforçar um pouquinho. O curso de especialização em logística e cadeia de suprimento tem 4 módulos. Poderia ter apenas 3, mas nós acabamos pensando num que é de fundamento de cadeia de suprimentos, que é para questões de globalização. Inserimos quem pretende abraçar pela primeira vez, mas também damos um pequeno reforço teórico a quem já está na área. E depois vamos a seguir com um módulo de logística, procurement e, por fim, gestão de estoque. Significa que estamos a dar o curso de uma forma abrangente. No final, todo mundo já poderá ter bases suficientes para entrar no mercado de trabalho e ter sucesso. Obrigada, não havendo mais nada, queremos apenas agradecer e nos despedimos. Obrigada, até a próxima. Obrigada. Obrigada.